meu querido companheiro aqui do canal. Que Deus te abençoe. Hoje vamos falar sobre um fogo consumidor. Aquele que quando pega na vida de uma pessoa faz toda a diferença. Sabe aquele ouro, quando ele é bem tratado, que ele precisa passar por uma forte temperatura, né? Pelo fogo. É esse ouro que nós vamos nos transformar na presença do fogo consumidor, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra que eu quero trazer hoje para a nossa meditação está lá no livro de Levítico, capítulo 6, e o verso 12, que diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O verso 13 diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Bem, aí o Senhor já estava trazendo, né, uma analogia, trazendo uma forma, mostrando ao povo de Israel uma forma como iria ser a adoração após a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Essa questão de o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, ainda tem que existir, meus queridos, em nossas vidas. E esse fogo está relativo ao Espírito Santo de Deus. Se a gente for olhar para a terra, ela é composta por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Aí, se a gente for comparar a terra que foi construída por Deus, se nós formos compará-la ao homem, o homem é construído por terra, ar, respiração, a nossa pele, a nossa estrutura, já foi constatado cientificamente que nós temos os mesmos elementos da terra. O magnésio, por exemplo, é um deles. Tanto é que quando a pessoa falece, né, vem a óbito, que é enterrado, a própria terra toma para si aquilo que saiu dela. Então, o homem é construído de terra, de ar, respiração e de água. Mais ou menos de 50% a 70% do corpo humano, ele é constituído de água. Agora faltou o fogo. E esse fogo que foi prometido pelo Senhor no Levítico 6, né, que o Senhor ordenou a não se apagar lá no altar, ele veio a trazer a realidade lá em Atos capítulo 2, quando veio a descida do Espírito Santo de Deus para a igreja. O início da igreja foi ali, né? Apesar de que, digamos que o início da igreja foi com a morte de Cristo na cruz, mas eu digo assim, o fervor, o fogo se iniciou ali, a vontade de falar de Jesus, o poder desceu sobre os apóstolos, os seguidores de Cristo ali, né, no momento. Foi naquele momento que o Espírito Santo desceu com fogo. Então, faltava o 4º elemento, que é o fogo. O fogo consumidor que purifica-nos de todo pecado, de todo mal e de toda impureza. E esse fogo, meus amados, ele só consegue ser absorvido em nossas vidas através da presença do Espírito Santo de Deus, que é um fogo consumidor. Mas como vamos adquirir, irmã, esse fogo para nossas vidas? Através da busca, do arrependimento e da rejeição ao pecado, às coisas do mundo. Digamos que Deus é como aquela mulher no casamento, sabe? Aquela mulher que tem um homem, que o homem supre tudo dela, supre tudo, só que ele é o mesmo todos os dias, ele tá ali o tempo todo, né?
ele é o mesmo. Às vezes ele é chato, às vezes ele sabe falar normal, às vezes não. E aquela mulher todos os dias opta em estar do lado daquele homem. Ela escolhe. Porque tem outros homens, né? E às vezes ela é enamorada por outros, é cortejada. Outros homens a elogia, mas ela diz, não, eu vou ficar com o meu marido. Porque é meu marido que eu escolhi e eu devo fidelidade a ele. E aquele marido sai, fica ausente por algumas horas no decorrer do dia, né? Dependendo do trabalho, passa 1, 2 dias fora, né? Tem casos assim. E aquela mulher permanece à espera daquele marido. Então, o ser humano é igual, aliás, a relação do casamento é igual à nossa relação com Deus. A gente tem toda a liberdade de ir atrás de outras coisas, de outros prazeres. Mas a nossa fidelidade e a nossa consciência de que Deus, Ele cuida de nós, e que Deus é o nosso marido, e que Ele é aquele fogo consumidor que nos purifica de nós mesmos e que nos salva e nos arrebata, né, dos problemas dessa terra, porque eu costumo dizer que o fato de eu estar em Jesus, eu sou arrebatada todos os dias para não enlouquecer com outras coisas desse mundo. Porque se formos avaliar as situações, meus amados, a gente acaba indo até, Deus o livre, a loucura. É problema em cima de problema. E agora, nos fins do tempo, as coisas têm se apertado mais. As coisas têm se apertado mais. E o Espírito Santo, esse fogo consumidor, pelo qual falta ao homem, o homem é constituído, lembra que eu te falei, que a gente falou lá no início? O homem é constituído da terra, da água e do ar. Falta ali o fogo, que é a presença do Espírito Santo dentro dele. E esse fogo traz a vida de Deus para dentro do homem. E faz com que o homem sinta prazer, alegria de viver. Então, o exemplo que eu trouxe em relação à mulher e o homem, né, o casamento, é a nossa relação com Deus. Somente o Espírito Santo de Deus nos faz permanecer fiéis a Ele e à espera dEle. Igual aquela esposa que decidiu, porque ama o marido, né? Decidiu permanecer, ser fiel a Ele e esperar por Ele. Ele voltar do trabalho e não cair no braço de outro. Então a nossa relação com Deus é idêntica ao casamento. E note que, assim como aquele marido que sai para trabalhar, né? Que ele não tem poder para tirar a vontade da mulher de querer e desejar cair nos braços de outro, ele simplesmente sai para trabalhar na confiança de que vai voltar e vai ter uma porta aberta para acolher ele e os braços da sua esposa. Então, assim como aquele marido sai para trabalhar e não remove nada de desejo do coração da mulher, aleluia, isso aqui é profético, meus irmãos. Assim é Deus. Deus, ele teria o poder, aliás, ele tem o poder de nos tirar a perversidade, a maldade, o gosto e o prazer pelas coisas do mundo. Ele tem esse poder de tirar 100% de nós. Mas por que ele não faz? Porque aí a nossa adoração a ele seria uma obrigação. Note que lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele está sendo tentado por Satanás, a única vez que Jesus grita e fica exaltado é quando Satanás toca na questão de adoração. Que Satanás diz assim, olha, isso aqui tudinho eu posso te dar se tu prostrares e me adorares, filho.
Sai-te, vai-te daqui, Satanás. O único momento que ele grita é a questão da adoração. Então, essa questão da nossa adoração a Deus depende muito da intensidade de fogo que tem em nós. Porque tem dias que a gente nem não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar. Tem dias que estamos desanimados. É porque aquele fogo, assim como no versículo 12, Levítico 6:12, que diz que tem que ser, aliás, o verso 13, que diz que tem que arder continuamente no altar, ele não está ardendo, ele não está aceso. Mas, irmão, como é que eu faço para o meu fogo ficar aceso? Senhor Jesus, venha cá. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, olha a minha situação. E assim o fogo vai ficar aceso e a nossa adoração será completa para Deus. Porque algo que Deus preserva em nós é a questão da adoração. Assim como aquele marido tem a confiança de que quando ele vai voltar para casa, vai encontrar a esposa dele intacta, sem nenhum outro homem ter tocado, porque ele confia na fidelidade da esposa. Assim é o Senhor. O Senhor, ele confia em nós. Tanto é que ele não removeu de nós o pecado. Ele apenas nos dá força para não viver mais debaixo da lei do pecado. Ele nos dá força. Amém? Então, compreenda nesse dia que esse fogo consumidor, esse fogo que é o Espírito Santo de Deus, ele precisa arder em nossos corações. Ele precisa consumir tudo aquilo que é lixo e remover com a nossa autorização, com a nossa escolha de servir a Ele, com a nossa decisão. Ele precisa remover isso de nossas vidas dia após dia, para que nós possamos andar fiéis na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero, antes de terminar, orar por você. Senhor Jesus, cuide dessa vida, alcance esse lar e transforme, Senhor. Faça com que o fogo ardente do Espírito Santo esteja no lar desta pessoa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.